Bom, chegando aqui para falar umas abobrinhas desse empate do Vasco 2-2 com o Independente Medellín. O time do Pedro Manuel entrou aí com algumas mexidas para esse jogo, né? A gente teve o Puma, já tinha sido na partida contra o Vitória titular, volta a ser titular. Robert Renan e Cuesta na zaga, Cuiabano na esquerda, Calma Barros e Thiago Mendes, Alisson de um lado, Andrés Gomes do outro, Nuno Moreira centralizado ali para fazer um papel de camisa 10 e o Brenner na frente no lugar do Spinelli. Acredito que ele tenha pensado talvez um pouco em ter mobilidade, principalmente para os casos de contra-ataque. Mas o que a gente viu ali no jogo, o primeiro tempo foi um primeiro tempo que o Vasco teve muito mais o domínio da bola do que o Independente Medellín, um jogo que praticamente durante todos os seus 90 minutos foi muito, muito lento, assim, né, de de combate, de partir para cima, isso das duas equipes, não só do Vasco, mas também do Independente Medellín. É um primeiro tempo que foi bem lento, bem cansativo, assim, de assistir, né, pra gente. E, e o Vasco que teve ali um pouco mais a bola, acho que circulou, acho que tentou fazer muito a saída de três, principalmente com o Caio Barros entrando entre os zagueiros, só que eu acho que o Caio Barros, para fazer esse papel, é muito, muito ruim, porque ele não tem coragem para dar um passe, então todos os passes dele vão ser para os zagueiros. É, então ele meio que não agrega em nada ali, né? Ele dificilmente vai tentar um passe que vai quebrar uma linha, vai tentar um passe que seja para o atacante ou para um meia muito bem posicionado, né? Acho que se basta ter um jogador na frente do Cabarros que ele não vai tentar dar o passe, ele não vai tentar dar um passe com a perna ruim, ele não vai tentar dar um passe por cima, né? Muitas vezes ele recebe aqui e tá o lateral aqui, mas tem um jogador aqui no meio, ele não dá essa bola por cima, ainda que tem espaço, né? Seja um passe que você olha e pense, pô, um jogador profissional deveria ser capaz de dar esse passe, acho que ele não sente essa segurança. Já errou na saída de bola no jogo passado, então quando ele erra, que ele demora muito para dominar e pensar o passe que ele vai dar, ele dificilmente vai conseguir uma cartada boa de passe ou de sair dessa jogada. Normalmente, quando ele faz isso, ele tenta sofrer a falta. Então, confesso que não é uma coisa que eu gosto muito. Acho que em alguns momentos ali o Vasco teve uma troca de passes muito lenta e muito, muito estéril, né, de não criar nada, ainda que o Independente Medellín não tivesse marcando forte. Acho que teve algumas investidas com o Puma, que o Puma até chegou ali próximo da área de fundo, o Cuiabano também tentou alguma coisa, o Andrés Gomes estava se dando bem ali no duelo de 1 contra 1, conseguindo, mas parece que não conseguia emendar uma sequência de boas jogadas, né? Parecia que assim, o Robert Renan acertava um passe para o Cuiabano, aí o Cuiabano dava um drible, tocava para o Thiago Mendes tocava para o Andrés Gomes dava um drible, ia para cima e conseguia tocar para alguém chutar. Não, era tipo assim, o Cuiabano conseguiu o drible, aí toca e volta tudo, ou nada acontece, ou ninguém se aproxima. Então, um jogo bem apático, assim, né? Ainda assim, o Vasco teve suas chances. O Brenner deu um chute fora da área que complicou ali o goleiro com a curva. Tem um cruzamento do Puma que a bola acabou sobrando e acho que o Thiago Mendes finalizou ali para causar algum perigo. Então, acho que o Vasco ainda conseguiu criar suas chances no primeiro tempo. Acho que as principais chances do Independente Medellín, que não foram muitas, foram ali de erros de saída de bola. Acho que o Robert Renan errou bastante a saída de bola hoje. Errou domínio, errou passe, errou, né, uma bola que ele tinha que limpar e não limpou, deixou a bola viva ali na entrada da área, algo que é muito perigoso. Então, confesso que eu não consigo ver muito sentido nisso de, de, de botar o Cambarros nessa situação. Acho que hoje ele foi praticamente o a menos para a equipe do Vasco, principalmente porque o Vasco teve muita bola no primeiro tempo. E aí eu vou falar uma coisa que talvez vá ser contra o que a maioria pensa, mas acho que o Vasco ele tem dois cenários aí, né? Acho que o Vasco tem dois laterais muito bons, ofensivamente, que passam, são verticais, que são o Cuiabano e o Puma Rodrigues. Os dois conseguem dar uma cortada para dentro e avançar, os dois cruzam muito bem, e os dois ainda cometem alguns vacilos na defesa, o Cuiabano um pouco menos, porque ele é muito forte fisicamente, mas talvez seja o momento do Vasco jogar com três zagueiros. Para fazer isso que o Caio Barros fez, talvez seja melhor botar o Saldívia, que é um pouco mais, ainda que ele já tenha feito algumas besteiras, ele é um pouco mais corajoso no passe e dá um pouco mais de liberdade para o Robert Renan. A gente vê ali o segundo gol do Vasco, que vem de um passe do Robert Renan, um passe corajoso, um passe que o Barros jamais daria, mas que o Saldívia, por exemplo, poderia dar. Então a gente poderia jogar com o Saldívia como homem da sobra, ou poderia jogar com o Cuesta como homem da sobra, que é um cara rápido, e o Saldívia fazendo a saída pela direita, tendo um pouco mais de segurança de ter alguém para fazer a cobertura dele em caso de erro. Então, acho que isso talvez fosse algo a se pensar, porque eu acho que com a bola no pé, por exemplo, o Saldívia tem muito mais qualidade do que o do que o do que o Cauã Barros, né? Não sei se quando o Jair voltar, né, o Saldívia nem foi pro banco hoje, quem estava é o Lucas Freitas.
que também tem um pouco de coragem com a bola no pé, não é tanto quanto o Robert Renan, mas ele também arrisca os passes, ele esconde bem a bola, é um cara alto. Então, acho que ele também poderia ser uma opção aí para fazer. Eu não sei se quando o Jair estiver 100%, ele vai ser uma opção para para jogar de primeiro volante, né? Acho que acredito que ele precisa de um pouco mais de liberdade, um pouco menos de obrigação defensiva. E aí eu acho que três zagueiros aqui seria a melhor solução para o Vasco, para ser sincero. Acho que Robert Renan, Cuesta, e aí pode ser Saldívio, Lucas Freitas, algum outro zagueiro. E aí o primeiro tempo foi tudo arrastado, assim, o Vasco teve muito mais a bola, se a gente for ver ali aquela questão do momento, né, praticamente só tem o Vasco no campo de ataque, o Vasco com a bola no primeiro tempo, o Vasco teve no primeiro tempo 63% de posse de bola, mas aí que tá, né, não criou nenhuma grande chance, foi 7-6 em finalização para o Vasco, a maioria das finalizações no Independente Medellín, como eu falei, vieram de erros do Vasco, defensivos, saída de bola ali, erro na hora de afastar, uma marcação ali um pouco frouxa, e a gente viu isso até na questão das faltas, né? Foram só 9 faltas no primeiro tempo, um jogo muito, muito pouco pegado. E aí o gol do Independente Medellín vem ali de uma jogada que parecia que o jogo ia acabar, o primeiro tempo ia acabar 0-0, e simplesmente eles saem trocando passes, o Pumita acompanha ali o ponta da Independente Medellín, o Watson não acompanha o lateral do Independente Medellín, que recebe livre na área e tem toda a tranquilidade do mundo para fazer ali a sequência de passes e conseguir fazer um gol muito, muito simples. Assim, né, que chega a ser, para o torcedor, chega a ser irritante a facilidade com que o Vasco toma gol, é impressionante o quão pouco o time adversário precisa fazer para fazer um gol do Vasco. Então, teve ali o primeiro gol do Montanho, né, ele que fez os 2 gols, e aí quando volta para o segundo tempo, o Vasco acaba voltando e tem ali um pouco de sorte na jogada, justamente com o Cuiabano pela esquerda, ele acaba ele acaba, né, conseguindo ali o corte do cruzamento com gol contra. Isso acho que dá uma certa tranquilidade para o Vasco, porque o Watson vinha produzindo muito pouco pela direita, o Nuno Moreira também pelo centro, ele caía muitas vezes pela esquerda e não conseguiu produzir tanto assim, né? Às vezes na marcação, num 4-4-2, ele ficava ali mais junto do Brenner, que também participou pouco do jogo, não conseguiu criar tanto. As principais jogadas eram justamente com o Andrés Gomes e com o Cuiabano, às vezes o Pumita conseguiu uma espetada, mas o Watson muito apagado. Então, então a gente volta ali para o segundo tempo, e o Vasco consegue logo esse gol, e aí o jogo volta a ficar muito morno, né? O segundo tempo que foi diferente do primeiro, porque no segundo tempo o Independente Medellín se propôs a ter um pouco mais a bola, né? O gol foi com 40 segundos, se eu não me engano. Então o jogo voltou a ser empatado, mas ao contrário do primeiro tempo, eles não abriram mão da bola igual fizeram. E ficaram com a bola no pé, tentaram trocar passos, jogaram o Vasco um pouquinho para trás, eles terminam o jogo o primeiro tempo o segundo tempo com 59% de posse de bola, mas de novo, um jogo muito equilibrado, né? As duas equipes em ritmo lento, com dificuldade de criar, com dificuldade de dar um drible, achar uma boa jogada. Ficou 6-6 em finalizações no segundo tempo. A do Vasco acaba não contando, né? Senão seria 6-7, 7-6 para o Vasco, né? E aí as duas equipes terminariam praticamente empatadas em finalização. E é isso, né? Acho que foi um jogo de novo muito lento. Aí, numa nova jogada ali do Independente Medellín, que o Vasco se desencaixa completamente na marcação. Nem sei, deixa eu lembrar aqui quem foi que deu assistência, não lembro agora quem foi. É, Foi o Medina, né? Ele domina a bola na área, tem toda a liberdade para chutar, dominar errado, se ajeitar e rolar para trás para o Montanho fazer o gol. E é aquela coisa, né? Acho que quem estava vendo o jogo ali sentia que o Vasco se acelerasse, de repente tentasse botar um pouco mais de intensidade e volume, conseguiria empatar e até virar. E aí, justamente num passe do Robert Renan, um zagueiro que erra bastante na saída de bola, mas que também é muito corajoso com a bola no pé. Eu acho que essa é uma virtude que o Vasco deveria explorar, do Robert Renan. Acho que isso é fundamental. Se a gente não tem meias tão criativos para fazer isso, acho que ele pode ser uma arma, né? Tanto ele quanto o Saldívia. E ele acaba achando o Cuiabano ali, que recebe na frente, ganha na velocidade do zagueiro e só rola para o Spinelli, que tinha entrado no lugar do Brenner, fazer o gol, né? O Spinelli entrou, fez o gol, mas tirando isso não fez mais nada também, teve muita dificuldade de ser envolvido no jogo. O Inestrosa entrou também no lugar, acho que foi do Adson, né? E também fez muito pouco, praticamente todas as vezes que pegou na bola perdeu. O Rojas, toda vez que pegou na bola também praticamente perdeu, né? Não conseguiu dar um segmento, né? Não pode ter perdido, mas fez nada mais do que o básico. E, e é isso, né? O Paulo Henrique entrou ali também no lugar do Puma, não conseguiu acrescentar muita coisa, muitas vezes se embolou com a bola no pé.
A gente via ali, né, esperava aquela arrancada do Paulo Henrique de botar na frente e ele simplesmente não conseguiu. O Rojas que entrou ali para fazer um papel no lugar do Nuno Moreira, o Inestrosa que começou pela direita e depois foi para a esquerda para o lugar do Andrés Gomes, quando ele saiu para entrar o Ramon Rick. E aí, para mim, é isso, né? Acho que foi uma partida bem apagada do Vasco, né? Acho que teve algumas coisas positivas, acho que o Vasco teve um pouco de tranquilidade com a bola no pé no primeiro tempo e até no segundo, quando estava atrás, acho que não se desesperou tanto, acho que faltou mesmo qualidade técnica e ímpeto ofensivo, assim, um pouco mais de agressividade, um pouco mais de querência, mas não se desesperou, não ficou forçando bola, dando chuveirinho, chutando as bolas de qualquer lugar. É, mas ao mesmo tempo faltou, né? Isso, faltou justamente isso, um ímpeto, uma agressividade, mostrar que quer vencer, né? Um time que está numa situação muito delicada, não só no Campeonato Brasileiro, mas na temporada, né? Assim, em termos anímicos, né? A gente tem aí praticamente a temporada sendo decidida no próximo mês, né? Acho que dá para dizer assim, porque vai ter o jogo de ida e volta da Sul-Americana, vai ter o jogo de ida e volta da Copa do Brasil contra o Fluminense, que é um clássico, e vão ter dois, três, quatro jogos do Campeonato Brasileiro, que se perder, se continuar perdendo, né, em 12 pontos contra esses adversários logo do início, que são adversários em tese mais fáceis, né, que é Mirassol, Santos, Bahia, eu acho que fizer 3, 4 pontos, aí assinar o rebaixamento. Então, acho que o time precisa mostrar um pouco mais de vontade, de luta e de querer ganhar. Então, assim, acho que a tranquilidade ali, a calma com que o time foi para frente, não se desesperou nos passes, acho que isso foi algo positivo, mas acho que acaba aí, né? Acho que não conseguiu se defender também, né? Acho que o primeiro gol ali primeiro patético, né? A facilidade com que os caras, com que o Independente do Medellín avança e consegue os passes. E eu acho que uma questão que o Vasco precisa pensar urgente é isso, né? Acho que o Vasco não tem um camisa 5 brabo. É, não acho nem que o Cão Barros seja melhor que o Hugo Moura, pra gente ter perdido o Hugo Moura e ter ficado com o Cão Barros. Não sei se o Jair tem capacidade de fazer o número 5, acho que o Thiago Mendes também não vai fazer. Então, para mim, assim, acho que a solução é botar um zagueiro a mais, é, nem que seja o Puma improvisado na zaga, fazer né, o Paulo Henrique e o Puma pela direita, com o Cuesta centralizado e o Robert Renan pela esquerda, e aí joga com o Cuiabano de ala, joga com o Paulo Henrique, né, ou com o Puma de ala, e aí acho que o Ramon Henrique está pedindo passagem também, acho que é um jogador aí que precisa ser usado. É, acho que os jogadores da base do Vasco são jogadores que geralmente são corajosos para jogar, então se você imaginar aí um meio mais versátil de troca de passes, de movimentação, com o Jair, que é um pouco mais passador, que retém um pouco mais a bola, distribui mais o jogo, junto com o Thiago Mendes, que tem um pouco mais de movimentação, apesar também de ser um cara que distribui, mas também é um cara de pegada, é um cara que chega perto, chega ali na entrada da área, finaliza, consegue dar bons passes. E o Ramon Henrique, que é um camisa 8 ali, que se movimenta bastante, conduz a bola, dá bons passes, ele conseguiu ali um bom passe hoje. Não lembro agora para quem foi, se foi o Paulo Henrique, acho que foi o Paulo Henrique, quase saiu um gol do Vasco, ele chega na linha de fundo. Então acho que o Pedro Emanuel aí tinha que ter um pouco de carta branca carta branca não, mas um pouco mais de desejo de fazer isso, né? E aí botando esses três no meio e aí deixa o Andrés Gomes um pouco mais solto para cair pela direita ou cair pela esquerda, ele acaba se associando melhor ali pela esquerda para cortar para dentro, mas tendo a liberdade de cair para a direita, ainda mais se ele vai usar o Brenner, que também é um cara que se movimenta bastante, pode cair para os dois lados ou então com o Spinelli como camisa 9, seja lá, né, independente. Pode ser também com o Rojas, de repente, que é um meia mais central. Mas acho que hoje, para o Vasco, um time que toma muito gol, que erra bastante, que marca fofo e não tem uma saída de bola tão boa, não tem tantos jogadores de qualidade com a bola no pé, acho que essa entrada do Ramon Henrique, um zagueiro a mais, que dê liberdade pro Robert Renan criar um pouco mais, Saldivia criar um pouco mais, se ele jogar, acho que isso poderia fazer bem a equipe, acho que isso precisaria ser testado, né? Acho que o Vasco tem muitas opções de meio-campistas assim que não são espetaculares em alguma coisa, mas que são vários meio que camisa útil, né? A gente pode pensar aí um meio com Jair, Tietê e Thiago Mendes, ou Ramon Henrique, Tietê e Thiago Mendes, ou Jair, Ramon Henrique e Thiago Mendes, né? Acho que o Thiago Mendes não sai do time, mas até o JP pode fazer várias posições nesse meio. É, dá para pensar nesse esquema o DVD como 9, né? O DVD junto com o Andrés Gomes. Então, acho que o Vasco precisa refletir aí, né? Acho que o Cam Barros tem deixado muito a desejar há algum tempo. Acho que ele até voltou bem quando ele veio para o Vasco, né? Retornou.
mas depois disso ele caiu muito de rendimento, tem falhado em muitos gols, e tem agregado muito pouco como um construtor, como homem de marcação, também não acho que ele tenha mais aquela pegada. Então acho que a gente tinha que tentar ver quais são as virtudes que a gente tem na equipe, que são os laterais que são muito bons e muito ofensivos. A gente tinha que aproveitar isso, o Andrés Gomes tinha que aproveitar, né, ele que em tese é o melhor jogador ofensivo do time, então a gente tem que jogar mais bola nele, botar a gente para dialogar com ele. Acho que o Thiago Mendes também é muito bom, acho que o Ramon Henrique é muito bom e, né, desde a base ele é muito bom e está crescendo. O Jair vai voltar, é um cara de muito passe, é um cara que de repente vai dar um pouco mais de controle, talvez ele não esteja pronto, mas pode estar aí como opção, né? Nem que seja para jogar 45 minutos. O DVD também acho que não merece ser descartado, acho que ele é um jogador que às vezes entra desligado, mas é um jogador que de repente com um pouco mais de carinho, dando um pouco mais de moral, ele pode ser um jogador que se firme é, no elenco. Então acho que o Vasco tem que começar a avaliar isso aí, ver o que dá para mudar, porque acho que esse esquema tem agregado muito pouco. O Adson oscila muito, então pode ser de repente que mude aí no segundo tempo e volte para um 4-3-3 padrão. Isso é uma coisa que incomoda um pouco, né? Você vê vários e vários treinadores passarem por um time, terem elencos completamente diferentes e todos eles estarem jogando nesse 4-3-3 com dois zagueiros, dois laterais, um camisa 5, aí o camisa 2, camisa 8, mais ou menos, né? Dois pontas, um aberto em cada lado e um 9. Não é possível que todos os elencos tenham as mesmas características, os mesmos jogadores. Então acho que tem essa questão aí. Acho que tem o Ramon Rick, que está pedindo passagem. Acho que o Zucarello também merecia um pouco mais chance. Acho que o Nuno poderia render melhor num meio assim, com os alas um pouco mais próximos, podendo receber a bola um pouco mais, numa fase um pouco mais ofensiva do que ele tem recebido. Então eu acho que é isso, né? Acho que o Vasco precisava pensar numa opção de explorar melhor esses jogadores. Não sei se esse Paulinho, que chegou, tem condições também de ser improvisado na zaga, de acrescentar em algo assim. Tem os zagueiros da base, que eu não sei também como é que eles renderiam no profissional. Mas é isso, né? Acho que o Vasco volta vivo pro segundo jogo, acho que também com esperanças, né? Assim, confiança de vencer o jogo, porque teve suas chances. Não teve suas chances de forma tão clara, mas teve ali a bola do jogo. A gente, né, acho que quem viu sentiu que se forçasse um pouquinho, talvez pudesse vencer aí com a força da torcida, jogando em casa. Acho que lá o jogo foi de portões fechados e, e acho que isso dá uma pesada também no clima. É difícil vai ter um jogo de alta intensidade com aquele silêncio total, fica parecendo um treino mesmo, né? Acho que até quem está assistindo fica meio, né, tipo, desmotivado. É, e aí acho que aqui com a torcida o time talvez fique um pouco mais com um ímpeto maior. Vai ser a estreia do Pedro. Vai ser a estreia não, né? Porque eles vão jogar aqui no sábado contra o Mirassol. Mas a volta tem tudo para ser melhor. O Vasco de repente conseguir empurrar o Independente Medellín para trás. Não sentir que eles tinham um contra-ataque tão forte assim a ponto de explorar as nossas costas. E é isso, né? Essas foram as abobrinhas aí de Vasco e Independente Medellín, uma partida abaixo, né, na intensidade, na vontade, que acho que frustrou um pouco o torcedor, não pelo resultado, mas pela postura do time em campo. Beleza? Valeu, essas foram as abobrinhas aí de Vasco 2, Independente Medellín 2.